A paz do Senhor? Amém? Queria convidar você a ficar de pé. E nós fazemos uma oração a Deus, pedindo ao Senhor que Ele fale conosco nessa noite, fale ao nosso coração. Deus, eu te agradeço porque nós temos a oportunidade de estarmos na sua casa, falarmos da tua palavra. O Senhor conhece o coração de cada um, a necessidade de cada um. Por isso, Deus, nós entregamos este momento, essa palavra. Fala conosco, aos que estão aqui, fala àqueles que nos assistem também pela internet, e que nós possamos ouvir a tua voz e que o Senhor fale conosco. Espírito Santo de Deus, venha tocar e trabalhar em nosso coração. Esse é o nosso desejo, Deus, ser trabalhados por ti. É o que nós te pedimos, Senhor. Age em nosso meio, age através da palavra, e que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Amém, Senhor. Amém. Bem, como eu falei na semana passada, nós temos falado sobre alguns assuntos referentes ao Salmo de número 103 e trabalhando essa primeira parte, que é a parte que fala da salvação, porque Davi ele se concentra em agradecer a Deus pelos seus benefícios e ele vai então direto falando sobre o benefício dessa salvação que Deus entrega a nós. E que nós temos que ser gratos. Ele divide, ele começa fazendo as suas divisões em seu texto. Um texto poético, um texto profundo e um texto de muitas lições para nós. E sobre essas lições, eu tenho usado certas partes, algumas dessas partes, para trabalhar como uma plataforma para nós pisarmos em cima e entendermos o que é que Davi ele quer dizer com tudo isso. E para entendermos isso, basta nós termos uma visão mais ampliada da Bíblia. Olharmos para a Bíblia dentro de um contexto e nós conseguimos entender a mente de Davi e entender aquilo que Davi pensava de acordo com a sua cultura, com o seu momento e trazermos para nós dentro do nosso dia a dia. Então não passamos, como o Edu mesmo falou, quando nós fazemos o parceiro da Bíblia, a gente tem a oportunidade de entrar no texto, de parar um tempo para meditar sobre esses textos e ouvir o que Deus tem para falar conosco em cima de cada porção dessa. Então nunca é perdido o nosso tempo, porque há muitas lições, há muitos ecos da palavra de Deus em cada uma dessas lições ou dessas frases que Davi ele coloca do contexto dentro desse salmo, do salmo de número 103. E na semana passada, então, nós começamos falando sobre o perdão. E mostramos sobre o perdão da iniquidade. E hoje, o segundo que nós vamos trabalhar é sobre cura. E Davi, ele entra numa sequência, então, para a gente frisar na nossa mente, porque são assuntos concernentes ao Evangelho e concernentes àquilo que Deus ele tem para os seus filhos. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo de número 103. Trabalhando sobre estes benefícios de Deus. E hoje, olhando em especial sobre o verso de número 3 e olhando para o que Davi ele quer se referir quando ele fala sobre cura. Salmo 103, vamos ler do 1 ao 4 para entendermos esse contexto. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Essa é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Amém? Salvação. Semana passada eu disse Pacote Salvação, que era aquela música do Cats Barnea, foi a primeira música que eu ouvi do Cats Barnea. E realmente aqui é um pacote de Deus para nós, um plano de Deus de salvação para os seus filhos. E Davi ele se lembra disso. E ele vai então descrevendo, ele descreve o primeiro, perdão ele perdoa, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. O perdão, então, faz parte desse plano de Deus para nós. E hoje o nosso tema, ele é cura, sarar. Ele é um tema que interfere diretamente na vida das pessoas. É um tema até delicadíssimo em certos pontos, porque implica falarmos de doenças. E ninguém quer falar de doença.
Hoje isso já não é falarmos de doenças, de problema, porque se cura alguma coisa. Falarmos de problema não é uma coisa que hoje dá muito ibope, porque hoje o que o nosso ouvido ele quer ouvir são coisas boas. Vamos falar só do lado positivo, mas para que o lado positivo de Deus ele atue, primeiro, quando ele fala do perdão, ele está falando do perdão sobre algo negativo, que é o pecado que entra sobre a vida do ser humano. Ou, como eu falei semana passada, aquele que está encurvado, né, ou que está perdendo a sua postura, que está se encurvando, se desviando da sua postura reta e correta, que a iniquidade significa. E aqui então Davi ele trata disso, e da mesma forma agora é ele quem sara todas as tuas enfermidades. Em algumas outras versões, por exemplo a NVT, nova versão transformadora, ela dá que cura todas as minhas doenças. Então sara as tuas enfermidades, ou cura as minhas doenças. Eu queria começar colocando um símbolo aqui. Você conhece esse símbolo de onde é? É um símbolo muito conhecido e ultimamente muito usado e aparece em todos os lugares. Da onde é esse? Não tem nada a ver, tem uma cobra ali, é negócio de Satanás, não é nada disso não. Tem alguma coisa ligada ao quê? Ambulância, hospital, saúde. O que é esse símbolo? Quem acha? Põe aí o segundo. Esse símbolo é o símbolo da World Health Organization, Organização Mundial da Saúde. E se você prestar bem atenção no símbolo ali que está sendo colocado, esse é o que quando a gente fala de curar nossas doenças ou sarar nossas feridas, hoje a minha mente ela está indo nisso. O que é que Davi ele quer dizer? Qual é a profundidade daquilo que Davi ele quer mostrar para nós? Eu quero começar contando para vocês algo sobre mitologia grega, que parece é algo inventado, mas o quanto a mitologia grega ela afeta a humanidade. Tá? Recentemente eu estive com a minha mãe e com o meu irmão em Atenas. Nós pudemos ver bastante coisas, visitamos ali Corinto, a cidade de Corinto, o museu de Corinto. E eu não sei se você já ouviu falar desse nome, Asclépio, na mitologia grega, ou Esculápio. Nome feio, né? Esculápio é um derivado de Asclépio, que está no latim. É muito interessante, presta atenção nessa história, que é uma mitologia grega, ok? Apolo, existem várias versões para essa história que ela vai se desdobrando, mas assim, a mais conhecida da história aqui é que Apolo, deus Apolo da mitologia grega, ele se apaixona por uma ninfa chamada Coronis, não é os coronas, é os Coronis. E um dia Apolo percebe que Coronis está meio fria, que Coronis está estranha. Então ele manda investigar Coronis e ele descobre que Coronis, essa ninfa, que era lindíssima, todo mundo queria, os soldados queriam essa ninfa, né, que era humana, e ele percebe que ela estando fria, então ele descobre que ela estava traindo ele. E aí o que acontece? Ele então atira uma flecha, alguns dizem que a mando dele, ela é atingida por uma flecha, e ela à beira da morte. Ele quando manda queimar ela, já ela quase morta, ele então vai arrependido até ela, Apolo, e pega ela nos braços e ela fala, poxa, eu entendo que você quer me matar, mas você está matando o nosso filho. E aí ele puxa, ela está grávida, ele já arrependido, então antes dele queimar, vamos dizer, esse Deus queimar essa mulher, ele abre, a mitologia diz que ele abre a barriga da criança, da mulher, desculpa, e tira a criança, e essa criança ele dá o nome de Asclépio, ou filho de Apolo com essa ninfa, olha a história. E aí o que acontece? Ele entrega esta criança aos cuidados de um centauro, que é aquele que a gente vê na mitologia grega, metade homem e metade cavalo. E esse centauro, diferente dos outros centauros, chamado Quiron, ele cuida do jovem Asclépio, porque esse Quiron, esse centauro, ele era muito sábio. E sendo sábio, ele ensina todas as artes para Asclépio.
E Asclépio também aprende a manusear ervas, manusear a questão de medicina, as superstições, aquilo tudo da mitologia grega. E aí o que acontece? O tempo passa e um dia Asclépio, ele recebe a notícia de que um amigo dele foi atingido por um raio. E ele veio a morrer. Então ele vai até o quarto onde esse amigo estava, Glauco. Quando o Glauco está ali deitado na cama, ele lá dentro do quarto, de repente entra uma cobra. Lembrando que isso é mitologia grega, mas presta atenção aonde a coisa vai parar. E essa cobra vem até seus pés, ele andava sempre com um cajado, e ela enrola no cajado, e ele já, triste por causa da morte do amigo do raio, que atingiu o Glauco, ele então mata a cobra. E quando ele mata a serpente, diz a lenda que outra serpente entra na sala, no quarto onde ele estava, trazendo algumas ervas em sua boca, e ela coloca as ervas na boca da outra serpente, e a serpente que tem essas ervas na sua boca, volta a viver. E as duas serpentes saem de lá. E Glauco, o que aconteceu aqui que mudou tudo? O som. E Glauco, o que acontece? Ficou muito alto de repente o som. E Glauco, o que acontece? Asclépio, ele então percebe que as serpentes vão embora, e ele fala, puxa, se a erva que foi colocada na boca da outra serpente trouxe a serpente à vida, eu vou usar a mesma erva. E daí, então ele pega essa erva, coloca na boca de Glauco, e a história da mitologia grega diz que ele volta à vida. A fama de Asclépio, ela começa a ficar enorme dentro da nação. E na nação grega ali, em Atenas, e nas regiões ali, ele começa então, sendo famoso, as pessoas começam a construir templos, ginásios, banheiras, balneários dedicados a Asclépio, que ele acaba ficando conhecido aqui como o deus ligado à medicina, ou o deus dos doentes e desesperados. Então, Asclépio na mitologia grega é esse deus para eles. E aí, nestes hospitais, ou nesses balneários onde as pessoas iam se lavar, eles então faziam ali pequenas cirurgias, eles tiravam abscessos, davam ervas, drogas analgésicas, superstições, tratamentos com ervas, dietas, eles se banhavam, verdadeiros hospitais. E aí eu já não estou falando mais de mitologia, eu estou falando de realidade, porque esses hospitais, esses templos, eles existiam. As pessoas acreditavam, então, nisso tudo. E lá, então, as pessoas que eram curadas, o que elas faziam? Elas dedicavam então ao deus Asclépio, ou às divindades gregas, o agradecimento à sua cura. Eu queria que colocasse a última agora, para a gente já dar entrada no que eu quero. Isso aqui é o museu, eu tirei as fotos lá, é no museu ali de Corinto. Tá? Essas são as partes que foram achadas, algumas, das partes do corpo, ou com defeito, ou com problema, e tudo que a pessoa tinha, quando ela ia sendo curada, ela ou fazia uma placa, escrevia na placa um agradecimento ao deus Asclépio, ou ela pegava então, e então entregava a parte do corpo. Lá você vai ver criança, você vai ver órgãos genitais, você vai ver orelha, você vai ver tudo que era o defeito, porque quando a gente fala de doença e a gente fala de curar, de cura, é tudo na nossa vida. No nosso corpo a gente pode ter problema em qualquer lugar, e quando a gente olha, obrigado, pode tirar. Quando a gente olha então para as cartas de Paulo no Novo Testamento, a influência disso é enorme. Você já ouviu nas cartas de Paulo, Paulo falando que a gente é parte de um corpo de Cristo. Por exemplo, em Romanos, Colossenses, 1ª, 2ª Coríntios, e em para a igreja a carta aos Efésios, tudo isso você vai ver essas referências ao corpo. E por que isso? Porque essa era uma cultura que afetava muito as pessoas. Então a gente falar de cura é algo que muitas vezes nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. Às vezes esse dinheiro consegue dar um bom tratamento, esse dinheiro consegue dar condições para as pessoas, mas muita gente, hoje ainda, daria tudo para obter cura de um ente querido ou da sua própria vida. Daria toda a sua fortuna para ter cura
do seu problema, da sua necessidade. Que é um exemplo agora recente que está acontecendo na Inglaterra, que tem movimentado o mundo do futebol. Um técnico inglês famosíssimo, que foi técnico da seleção inglesa, ele agora veio a público e falou que, de repente, ele se sentiu mal, foi ao médico, estava correndo até, estava super bem, fazia exercícios, e aos 75 anos ele foi diagnosticado com um câncer de pâncreas. E quando uma pessoa recebe a notícia, câncer de pâncreas, a gente já sabe que é fatal. E deram para ele 11 meses de vida. O mundo inteiro pode tentar se movimentar. Se não houver um milagre ali, e eu digo, se não for da vontade de Deus, não só ele ou qualquer pessoa que tem esse tipo de problema, porque não tem ainda, não se achou a cura para esse problema, nem todo o dinheiro do mundo conseguiria comprar isso daí. E nós também perdemos na nossa vida pessoas queridas por causa da falta de saúde devido a doenças. Por isso, esse é um assunto que ele mexe com todos nós seres humanos, e nós muitas vezes nem queremos pensar nisso, embora seja uma grande realidade das nossas vidas. Esse povo, na antiguidade, vivia essa realidade. Na discussão teológica, comentários de estudiosos, eles são de todo tipo. Se você pegar, há um consenso maior, mas se divide muitas opiniões. E aqui, a pergunta, quando se olha para esse texto do Salmo 103 é: será que Davi está falando de cura espiritual? Ou será que Davi está falando de cura física? Ou será que Davi está falando dos dois? O que será que Davi está querendo nos fazer entender? Porque isso é todo o sentido daquilo que a gente entende por evangelho e daquilo que Deus faz. Então são perguntas cabíveis. Deus está falando de cura espiritual somente? Deus está falando também que Deus cura fisicamente uma pessoa? Ou será que Deus está aqui mostrando através de Davi os dois? Mas agora, quando nós olhamos, por exemplo, para o perdão, primeiramente, quando você olha para o perdão, quando fala de iniquidade, a primeira coisa que nos vem à mente é o quê? Iniquidade, perdão, é quebrar essa aliança com Deus. Então nós estamos falando de algo espiritual. Mas quando a gente olha para o desdobramento do que o pecado começou a fazer na vida do homem, nós olhamos que esse pecado, ou essa iniquidade, ela também tem uma vertente física para a vida do homem, porque o homem caído, ele começa a sofrer outros tipos de degradação na sua vida, porque ele se desvia de um caminho que era para ser reto, perfeito, dentro da vontade de Deus. E aqui, então, olhando para a cura, nós vamos, dentro desse texto, desvendar, porque quando nós olhamos para perdão, a gente vê que esse desdobramento da falta do perdão, ou da iniquidade na nossa vida, tem desdobramentos em todo o corpo, alma e espírito. Mas agora, quando nós falamos de curar, falamos de sarar as nossas enfermidades, será que isso aplica também a todo o nosso corpo? Ou a todo o nosso ser? E eu quero viajar um pouco no tempo, porque é interessante a gente pensar, olhando para esse contexto, e olhando com a cabeça de um ser humano, e esse é o meu convite para você, olhar com a cabeça de um ser humano, vivendo na época em que é escrito esse salmo, na época do rei Davi, 1000 anos antes de Jesus, e olhando para hoje, 3000 anos para trás, no Antigo Testamento, muitos deuses ou deuses pagãos, eles eram adorados em toda parte. Quando a gente começou a fazer o Parceiros da Bíblia agora, para esse primeiro bloco de livros que a gente fez, o Pentateuco, e agora a gente está se estendendo, vendo o período dos reis de Israel, nós vemos que nesse momento todo, muitos nomes de deuses vêm aparecendo, e agora vai aparecer muitos nomes de deuses adorados por vários povos. Por exemplo, a gente já viu na história, o Egito tinha deuses, o próprio faraó era considerado um deus, os amonitas, moabitas, cananeus, filisteus, que é o povo aqui que a gente fala, que é contemporâneo de Davi, e aparece muito nesse momento de Davi, os amalequitas, todos esses homens, todos esses deuses, eles possuíam deuses. Esse povo possuía deuses de estimação, por exemplo, como Astarote, que ela recebe o nome de Aserá, ou Rainha dos Céus, o poste sagrado. E aí nós vamos seguindo Baal, do profeta Elias, Camus ou Dagon,
que é metade homem, metade peixe, que é esse que era o grande Deus aqui, respeitado e adorado pelos filisteus, que era um povo inimigo do povo de Israel. Moloque, que chegavam a oferecer crianças para Moloque. E aqui, o que a gente tira, quando Davi está escrevendo esse salmo, e quando ele fala de Deus, quando ele fala de que sara nossas feridas, que perdoa as nossas dívidas, qual é o Deus que ele adora e qual é o Deus que os outros que ouvem isso primeiramente, adoram. E aqui, estes deuses, eles recebiam sacrifícios por vários motivos. No tempo de Davi, recebiam sacrifícios por prosperidade, recebiam sacrifícios por causa do plantio, então eles plantavam, e recebiam também sacrifícios por causa da colheita. Tanto quanto plantava, quanto colhia, esses deuses eles eram adorados, porque eles queriam proteção e que a colheita deles fosse boa. E curas e enfermidades também eram coisas que naquele tempo estes homens adoraram. Então a gente nós olhando com essa cabeça de Davi, nós conseguimos entender qual era a cultura da época, um tempo muito diferente, nosso, 3.000 anos depois. E muita coisa ao decorrer do tempo mudou. Concorda comigo que 3.000 anos para hoje, muita coisa mudou? É completamente diferente. E se nós olharmos para esse texto, não levando em consideração o tempo que a gente está vivendo, não levando em consideração tudo que Deus já fez por nós, desse tempo até hoje, nós comemos bola, que é o que diz lá na minha terra diz comer bola, né? Você perdeu, passou batido, você não viu o vão, o gap ali que houve, e você passa e você acaba entendendo errado. Por quê? Não há como nós olharmos para esse texto sem a gente pensar também com a mentalidade de hoje. Sem pensarmos como seria a mentalidade de hoje de alguém doente e a mentalidade daquele tempo de alguém doente. E hoje nós temos muitos avanços tecnológicos, mas naquela época o conhecimento deles era bem retrógrado em certa parte. Eles não tinham esses avanços que a gente tinha. Quando você lê, por exemplo, o povo de Israel na lei, você vê que o Deus ele institui um sacerdote. E esse sacerdote ele funciona como um agente sanitário do povo, um médico de DP, podemos dizer quase um DP. A pessoa está com problema, tem que se apresentar a esse clínico geral ou esse agente sanitário, para ele determinar se a pessoa fica no arraial, sai do arraial, para proteger o arraial. Essa era a mentalidade, antes de Davi. E na época de Davi, esses conhecimentos eles foram melhorando, mas não tanto quanto a gente imagina. Agora, não precisa ir muito longe, porque se a gente parar um pouquinho para olhar, agora olhando para nós, agora esquece aquele tempo, olha para nosso tempo hoje, 2024, início de 2024. Se nós olharmos não muito tempo atrás para os nossos avós, para os nossos bisavós, eu posso dizer até pela minha mãe, olhando da minha mãe, o tempo da minha mãe, dos meus avós e dos meus bisavós, nós vemos o quanto de pessoas naquela época elas morriam de doenças. Minha mãe, a gente conversava sobre isso, minha mãe perdeu 3 irmãos com doenças sarampo. Tosse comprida, 2 irmãs morreu eu acho que foi tosse comprida, né? E um foi de sarampo. A minha avó, que eu já disse para vocês, que teve 18 filhos, e o meu pai ela era tia-avó do meu pai, e ela acabou ficando com ele, né? Como o 19º filho. Mas a minha avó, dos 18, ela perdeu 16 filhos. E eu lembro que a minha avó, ela sempre falava, e a gente estava até comentando com isso, tinha vez que a minha avó falava, eu já cheguei a enterrar 2 filhos num mês. E era tudo por causa de doenças que hoje a gente não considera mais como uma doença que vai matar. Uma gripe vai matar. Então Davi aqui ele diz de cura e benefícios de Deus. Veja aqui que por causa do pecado, esse é o primeiro ponto que a gente tem que olhar. Por causa do pecado, a doença maior e final é a própria morte para o ser humano. Essa é a pior doença. Morrer sem Deus, morrer no pecado,
que estragou a vida dessa humanidade, que quebrou a shalom com Deus, quebrou esse contato com Deus. Então, primeiramente, não há como nós pegarmos e não falarmos que Davi está falando de algo espiritual. Davi, ele está mostrando, e através de Jesus, nós vemos que o sacrifício na cruz, nós recebemos a cura primeiramente dessa morte eterna, dessa decadência do ser humano, e a oportunidade de nós sermos curados. Pega as cartas, pega o Novo Testamento, você vai ver constantemente a renovação da vida para aqueles que são novas criaturas em Cristo. Agora, não para por aí, porque a ressurreição final de Cristo, quando nós formos ressurgidos em glória, um corpo glorificado, será a cura definitiva. A cura definitiva e a vida eterna que nós teremos em Deus, um novo corpo em Deus. Agora, quando a gente olha de novo para o Antigo Testamento, e a gente vê Isaías falando, quando ele fala do servo sofredor, você percebeu quantas vezes esse eco de Davi, quando ele diz sobre cura, ele é ressurgido no texto do servo sofredor de Isaías 53? Por exemplo, versos 4 e 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, já vê que o texto ele já vai mostrando essa deficiência da doença pior que o ser humano tem. E ele diz assim: as nossas dores ele levou sobre si. Jesus, ele é amassado pelas nossas dores. Ele sente em seu corpo o nosso pecado, a nossa dor, a nossa enfermidade. E nós o reputávamos por aflito. Gente que está doente é aflita. Ferido de Deus. Gente que está doente foi ferida, está ferida. E oprimido, gente que está doente são pessoas oprimidas. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, mais uma vez, nós fomos curados, sarados. E o texto continua dizendo: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo o quê? Jesus enfermar. O servo sofredor enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará seus dias. Olha, algo já está acontecendo, espiritualmente falando, desse servo sofredor. O seu sofrimento, ele prolonga os dias, ele abençoa os dias daqueles a quem ele toma sobre si as suas enfermidades. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha o que Jesus tem feito por nós. Se a gente está falando de benefício, olha o que Jesus veio para fazer por nós. E ele verá, o servo sofredor verá o fruto do penoso, que não foi fácil para Jesus, do penoso trabalho da sua alma. E ficará, quando ele vê isso, seus filhos servindo o seu nome, sendo restaurados, sendo curados, ele ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles ele vai levar sobre si. Percebe a cura do Senhor acontecendo? E quando você olha para Davi, você fala: olha o eco da salvação e do evangelho acontecendo. E aqui eu entendo e eu olho para Davi, que Davi não fala primeiramente de uma doença em específico. Ele não fala de câncer, ele não fala de cegueira, ele não fala de defeito físico, mas ao olhar para a sequência daquilo que primeiramente adoeceu a humanidade, trouxe consequências horríveis para todos nós. Claro que Deus, poderoso que Deus é, Ele tem poder para curar todas as doenças. E quando Ele quiser curar, quando Ele quiser fazer, porque Ele faz, Ele se utiliza até das doenças para resgatar vidas. Eu conheço várias testemunhas de pessoas que foram resgatadas através da cura de doenças do corpo físico, porque Deus se importa tanto com doenças espirituais, a doença espiritual da nossa vida, também com doenças do nosso corpo físico, e quanta gente hoje sofre por causa disso. E conosco Deus se importa também com a nossa saúde. Deus se importa com a cura da nossa vida. Deus, Ele quer esse benefício para as nossas vidas. Há uma música que diz o seguinte:
Deus é Deus. E a música ela fala: se Deus quiser, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, né? Se a doença vier e eu curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, continua sendo Deus. E tem uma parte da música que diz assim, que dele vem o sim e o amém, e somente dele e mais ninguém. Hoje nós vemos pessoas questionando a Deus, quando deveriam estar orando a Deus, continuando confiando e tentando entender o que é o propósito e o projeto de Deus. E Deus incluiu, e hoje o que eu trouxe aqui é algo que mexeu comigo. À medida que eu estudava, eu fui olhando, falando: Deus, que coisa maravilhosa. Coisa que a gente não percebe, que passa desapercebido na nossa vida. Por exemplo, você sabia que Deus já incluiu em nossas vidas 4 formas de cura? Me perdoe, mas eu preciso tomar um chá aqui, que eu ainda continuo com muita tosse. O chazinho ajuda a aliviar a garganta. Deus incluiu 4 formas de cura à nossa disposição. E à medida que eu estudava, eu começava a olhar e falar: puxa vida, como Deus ele é perfeito. A primeira forma você sabia, a cura natural. A cura natural é a capacidade de nosso corpo de conseguir lutar contra uma doença. Olha, que benefício que nós temos. Mesmo nós sendo essa pessoa caída por causa do pecado, o homem deturpando, o homem estragando a natureza, o homem fazendo tanta coisa, Deus continua promovendo as estruturas dentro do nosso corpo para que o nosso corpo ele consiga por si só anticorpos, defesas do organismo, conseguir lutar contra doenças. E é incrível como o nosso corpo, criado por Deus, consegue fazer isso. E faz parte da nossa composição corporal. Eu me lembro quando eu era mais novo, jogava bola, eu corria, gostava de correr, eu era atacante. E jogando bola, uma vez, eu tive uma distensão que eu fui correr para disputar uma bola com um rapaz num campeonato. E eu senti como se fosse um raio que tivesse caído em cima de mim. Essa é a sensação que eu posso dizer para você. Que eu fui correr para a bola e eu tive uma distensão na coxa. Mas eu senti que o meu corpo ele rasgou no meio. Assim. Eu senti que algo rompeu. E eu, na hora, comecei a pular com uma perna só e é chão. Eu tive que ser carregado para fora do campo, tive que ser carregado para minha casa. Eu fiquei dias numa cama. E olhando para o meu corpo, falei: puxa, e agora? Agora não vou conseguir jogar bola nunca mais, não vou conseguir andar normal nunca mais. Essa é o que vinha na cabeça. Porque eu sabia, eu conseguia notar. Chegou a espalhar assim no corpo, assim, sabe aquelas manchas, aqueles vergões de sangue e tudo. Eu falei: nossa, eu preciso, o que será que vai acontecer comigo? Eu não vou nunca mais me recuperar disso. Essa era a minha cabeça. Mas ao mesmo passo que eu pensei nisso, à medida em que eu ia olhando dia após dia, eu começava a perceber que o meu corpo ele foi gradativamente se recuperando. E passado um tempo, eu já conseguia andar normalmente. E passado um tempo, eu já comecei a arriscar e voltar a jogar o futebol, lógico, de mansinho. O pessoal não deixava nem eu jogar muito forte, jogava menos tempo, mas isso passou. Minha esposa, ela teve outro dia também um problema, e ela foi até operada pelo problema, e eles deixaram a ferida aberta. Olha como o corpo da gente é. Colocaram apenas uma gaze para fazer a drenagem e falou: não precisa fechar, porque o corpo, se nós não fecharmos, o corpo por si só ele vai sarar. Basta apenas não deixar infeccionar. E o corpo foi fechando, um buraco foi fechando. Hoje você olha, é uma pontinha, uma cicatriz que você nem percebe direito. Olha a propriedade que Deus nos dá para a cura. E ambos os casos, eu acompanhei essa cura, esse processo acontecendo. E mesmo nesse corpo que a gente está, mesmo nessa consistência que a gente é, um corpo que constantemente
diverge do caminho de Deus constantemente, faz coisas que não são a vontade de Deus. Agora tem uma segunda. A cura, por exemplo, pelo conhecimento e avanço científico. Olha que maravilha de Deus para as nossas vidas. Através das descobertas, dos avanços científicos, médicos conseguem alcançar hoje tecnologias incríveis para o benefício da saúde pública, das pessoas, a sua e a minha saúde. E isso, irmãos, vem de Deus. É motivo para nós não olharmos só para a doença, mas olharmos para as curas que Deus já promoveu para nós. A tecnologia, o avanço da medicina, a permissão de Deus para prolongar a vida. Antigamente a expectativa de vida ela era muito menor das pessoas. As pessoas não chegavam nessa idade que a gente está tendo hoje, mais velhos. E aqui nós percebemos que isso é um benefício de Deus. E quando nós olhamos aqui, não precisamos ir muito longe. E eu estava pensando, porque essa palavra, ela me faz meditar. Deus, eu quero olhar para a cura. A primeira coisa que eu falo, cura. Deus, o Senhor tem que curar, o Senhor tem que fazer, o Senhor isso, o Senhor aquilo. É isso que o ser humano ele quer coisa rápida. A gente está comentando sobre isso. Hoje o ser humano está desesperado, ele quer para amanhã. Mas se nós olharmos para aqui, para nós, para dentro da nossa igreja, quantas coisas Deus tem promovido para nós, através da inteligência do ser humano, do médico, do sistema de saúde, que nós temos que agradecer o sistema de saúde que Deus proporciona para nós nesse país. E quando nós olhamos, por exemplo, para o milagre, me veio na cabeça essa semana, o milagre da vida da Ariana, é um milagre de Deus. Pegar alguém que está com um problema como ela tinha na coluna e deixar a coluna dela perfeita. É mão de Deus. É mão de Deus dar dignidade para uma pessoa de viver uma vida. Nós temos muito para agradecer já, pelo que Deus tem proporcionado. Pedrão. Quanto Deus fez na vida do Pedrão? O Pedrão está aqui hoje com saúde, porque Deus promoveu minha mãe. Deus cuidando da minha mãe, da saúde da minha mãe, da tecnologia que Deus dá. Então, é o benefício, o avanço da medicina. O Edu, desde que eu conheço o Edu, uma das coisas que me chamou a atenção é que ele, por exemplo, quando a gente estava fazendo estudo bíblico, ele falava, olha, eu agradeço a Deus por causa do Wikipedia. Um dia você falou isso, eu nunca mais esqueci. Eu falei, por causa do Wikipedia. Acho que nem você lembra. Você falou, eu agradeço porque você estava fazendo alguma coisa de Israel, e você fala da informação que a gente tem. Olha que perfeito. O quanto a internet ela ajuda a gente a obter informação de coisas que antigamente a gente nem tinha acesso. Agora, a mesma coisa, o acesso que a gente está tendo à medicina, a inteligência que Deus dá ao homem criado, sua imagem e semelhança. Nós temos muito que agradecer. Antes de chegar para Deus e clamar por cura, a gente primeiramente já tem que agradecer a Deus, porque Deus pode ser que o meu corpo reaja e meu corpo dê a volta por cima desse problema de saúde, porque o Senhor já deu esse benefício. Segundo, o Senhor deu inteligência para o ser humano, para criar. Infelizmente a gente sabe que muitas vezes o ser humano, ele passa do limite com vírus, com drogas, mas isso não é maioria, irmãos, isso é minoria. A maioria é que tem muita coisa boa de Deus. E olhando para esse texto, olhando simplesmente, Ele é quem cura as minhas enfermidades. A nossa mente tem que expandir. Porque se Davi fosse falar, ele não falaria nada disso que nós estamos falando hoje. Isso é benefício nosso 3.000 anos depois. Não é um benefício que Davi tinha, esse tipo de... Você ouviu o que eu abri falando de Asclépio. Olha o que os homens e mulheres iam procurar os sofrimentos deles. Da parte do corpo, fazer estátua, entregar placa para a adoração de um Deus. E é interessante que a gente vai percebendo, o pai da medicina, ele vem até da linhagem ali de Asclépio. Ele é um asclepiano, que é Hipócrates. Hipócrates é o pai da medicina ocidental.
Hipócrates é o que os médicos eles fazem o juramento sobre Hipócrates. Hipócrates, ele em vez de ir pelas superstições, porque ele fazia, é mais ou menos como se fosse linhagem de Davi, linhagem de Dan, linhagem de Naftali, das tribos de Israel, é mais ou menos ele, vem de uma linhagem que era da família de Asclépio. E ele falou, não, eu não vou para a superstição, eu não vou para essas lendas, eu vou buscar na medicina. E por isso a medicina ocidental falou que Hipócrates, ele era uma pessoa que buscava a razão, buscava a ciência, e ele foi muito respeitado, e até hoje, né, nós fomos para Cos, e lá tem a árvore de Hipócrates, e lá tem o certificado onde ele fala, que é o que os médicos usam. Ele foi buscar pela ciência, essa inteligência do ser humano. Ele deu a volta, em vez dele buscar mitologia grega, ele buscou a ciência, ele buscou aquilo que está à disposição, descobertas. Agora tem o terceiro. A terceira, então o primeiro é a cura natural, nunca esqueça disso. Segundo, é a inteligência da medicina, a ciência. Terceiro, é a cura sobrenatural. A cura sobrenatural é aquilo que acontece muitas vezes. Ora a gente pode ver, ora a gente não consegue nem perceber que aconteceu. Mas houve um toque sobrenatural de Deus. E Deus pode providenciar. Um dia talvez Ele nos deixa, a gente vai saber que aconteceu muita coisa na nossa vida. E a gente nem percebeu Deus nos resgatando, Deus nos salvando, Deus nos protegendo, Deus nos curando, Deus nos livrando de algo maior. E um dia a nossa mente ela vai ter esse conhecimento e nós vamos poder ter isso tudo desvendado. Mas hoje o que nos resta em muitas das vezes é agradecer. Agradecer a Deus pelo livramento. Quer um livramento aqui na igreja? A Alice, da Marcela. Uma doença que começou a sair no meio da Inglaterra, atingiu um monte de gente acabou morrendo. Conseguiram entender qual era o quadro, o que estava acontecendo, mas houve a mão de Deus. E ao mesmo tempo que acontecia a mão de Deus na vida da Alice, acontecia a mão de Deus na vida do Marquinhos. Os dois, porque o Marquinhos também estava mal da coluna. Os dois, Deus usa o natural, o corpo reagindo, porque a gente viu a Alice reagindo. Segundo, a gente viu a ciência trabalhando na vida deles. Terceiro, a gente viu o sobrenatural, porque apareceu um vizinho, um médico, um amigo, um médico, a gente começava a ver, eu vou ajudar você aqui. Irmãos, foi um negócio assim, a gente ficou segurando aquele CD lembra da imagem da coluna do Marquinhos? E eu, cada hora que eu via, eu só agradecia a Deus, eu falava, Deus, o Senhor está fazendo um grande milagre aqui. É sobrenatural Deus agindo. Então, quando eu olho para a cura, Davi quer dizer muito, muito, muito mais do que simplesmente a cura espiritual, que não é só simplesmente, é uma grande cura, mas a cura, ela continua acontecendo na nossa vida, mas muitas vezes a gente está com a nossa visão tapada, irmãos. A gente não consegue ver o que aconteceu com a minha mãe, a forma como que ela foi parar no Brasil, e no Brasil ser detectado um câncer. E na hora a gente não entendia. Isso é uma coisa que eu posso dizer. Eu vi Deus fazendo. Mas no momento eu não via Deus fazendo. Eu estava reclamando com Deus. Por que, Deus? Por que está acontecendo isso com a minha mãe? Puxa, ela anda sempre no teu caminho. Na hora eu não entendi. Eu lá em Portugal sem poder fazer nada. E num momento para o outro Deus vira jogo. E Deus dá a chance, Deus dá a oportunidade da cura. Se tivesse ficado aqui, a minha mãe nem estava sentada nesse banco hoje. Deus, Ele deu oportunidades. Quantas pessoas, irmãos, desengadadas pela medicina, que Deus Ele providencia um milagre, e quando vão ao médico, os exames, e o médico pega aquilo que já era detectado, você vai morrer, e ele olha, ele fala assim, olha, eu não sei o que aconteceu, nem o doutor sabe explicar, mas ele diz, olha, alguma coisa aconteceu. Então, eu já ouvi isso de várias pessoas, dizer, olha, deve ser a sua fé. Mudou. O que consta aqui é exatamente o oposto do que está aqui. Isso é sobrenatural. Deus continua atuando. E a palavra de Deus, ela mostra isso muito na Bíblia. Lembra que eu falei da visão ampliada? Que a gente tem que ter quando a gente fala de algo de Deus? Porque às vezes a gente não percebe o poder de Deus que já está.
sendo derramado para as pessoas. E quando Deus ele vê o seu servo reconhecendo esses benefícios que ele faz, já dentro da saúde, já dei 3. Quando a gente olha para a Bíblia, a palavra é repleta disso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Você lembra do rei Ezequias? Rei que era do reino sul, do reino dividido, e que aí chega o profeta ali, o profeta Isaías, e chega para ele e diz assim, ó, assim diz o Senhor. Sabe o que ele diz? Ele diz, assim diz o Senhor para você, Ezequias: ponha a sua casa em ordem. Ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E você não vai se recuperar. Isso é Deus falando através da boca do profeta. Você vai morrer, Ezequias. Isso está lá em Isaías 38. E aí Ezequias, ele então vira o rosto para a parede e ele ora ao Senhor. E aí sabe o que Isaías vai falar? Em vez de chegar para Deus já e dizer, desculpa, Ezequias vai dizer para Deus, em vez de falar, ó Senhor, tem misericórdia. Olha o que Ezequias ele diz: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que te aprovas. Percebe? Como é o ser humano caído? Ele vai para Deus e fala, Senhor, olha o que eu já fiz para o Senhor. Vamos fazer uma troca. Eu fiz bastante coisa, o Senhor faz por mim também. E aí diz que Ezequias chorou amargamente. E então veio a palavra do Senhor através de Isaías, e aqui vem a misericórdia de Deus que Davi recheia nesse salmo. A misericórdia de Deus diz assim, vai dizer para Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do teu antepassado, Davi. Ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, e acrescentarei 15 anos à sua vida. Um dia ele ia morrer de novo, mas naquele dia Deus trouxe livramento para ele. Agora, tem uma outra história no Novo Testamento. A gente falou de uma do Antigo, vamos falar uma do Novo. E a história que eu escolhi é um paralítico que não podia ir até o lugar onde Jesus estava, e 4 homens, que consideram os amigos do paralítico, eles fazem de tudo para chegar até onde Jesus estava. Jesus estava num local, talvez uma casa, e nesse lugar, nessa casa, eles não conseguiam entrar porque era cheio de gente para todo lado, todo mundo queria ser tocado, curado por Jesus, e eles falam, ó, como é que a gente vai fazer? Então eles foram, deram a volta, subiram e desceram, abriram ali uma passagem pelo teto da casa, desceram esse homem, baixaram a maca, deitado ali o paralítico, e vendo a fé que eles tinham, Jesus então disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali os mestres da lei, e ali os mestres da lei já começaram a raciocinar, né? Por que esse homem fala assim? Por que ele está curando? Por que ele está blasfemando, falando assim, que ele está perdoando? Eles já não estão preocupados nem pela cura, eles estão preocupados é que Jesus está falando que ele perdoa pecados. E aí Jesus percebe logo o espírito daqueles homens, do que eles estavam pensando, e aí Jesus diz para eles assim, por que vocês estão remoendo essas coisas dentro dos seus corações? Vê como o ser humano ele é esquisito. Ezequias chega para Deus, em vez de falar, ó Deus, tem misericórdia da minha doença. Não, Senhor, o Senhor viu como eu sou bom. Aqui, estes homens estão vendo ali um paralítico, e Cristo querendo salvar. A preocupação deles é, a gente vai pegar esse homem aí, num escorregar dele aí. E ele vai então, e diz, e aí Jesus chega para eles e fala assim, para eles, o que é mais fácil eu dizer para o paralítico? Lembra dessa parte? Ele diz assim, os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e pega a sua maca e anda? O que é mais fácil Jesus dizer? Óbvio, é levanta e anda. Porque os nossos olhos querem ver se isso vai acontecer, especialmente para eles. Agora dizer seus pecados estão perdoados, é mais por blasfêmia mesmo, porque a gente não vai saber se está ou não está. Qualquer um pode dizer. Hoje a gente vê um monte de gente dizendo, Deus te livrou disso. E a gente sabe que nem sempre isso é verdade. Ou na maioria das vezes. Isso é só enganação. Agora, ele chega para eles e fala, o que é mais fácil? E aí eles falam, aí ele fala, então só para vocês saberem, Jesus fala assim, pega a tua maca, né? Levanta, pega a tua maca e vá para a tua casa. E o homem levanta, vai embora à vista de todos. E aí nós vamos ver Jesus curando curas físicas na vida das pessoas. E ele não cura só na vida desse homem a cura física, mas ele também cura dentro da sua alma, porque Jesus fala, os seus pecados estão perdoados.
essa é a maior cura que você pode receber. A segunda boa cura que eu vou fazer para você hoje é você levantar da maca. Dá para perceber? A melhor cura que a gente tem é o perdão de Deus. Agora Deus não nos esqueceu, Ele continua curando, Ele continua interessado a nos ajudar na nossa vida. Thomas Horn, que era um comentarista bíblico do século 18 e 19, ele diz assim: o que é o orgulho, senão a loucura? O que é a luxúria, senão uma lepra? O que é a preguiça, senão uma paralisia mortal? Talvez existam doenças espirituais semelhantes a todas essas doenças corporais. Interessante. Realmente, quando nós olhamos, há muita gente aleijado espiritualmente, há muita gente cego espiritualmente, há muita gente cheio de problemas espirituais, que a gente pode relacionar aos problemas da vida. E o último, que seria o quarto aqui, a cura em Deus. É quando Deus, Ele permite o nosso último suspiro. Você sabia que isso é uma cura? E eu parei para pensar nisso, mas como será que Deus, Ele curaria uma pessoa, por exemplo, quando Deus, Ele chama alguém para a sua presença e alivia um corpo corruptível, um corpo que já está sofrendo, e alivia e chama para Ele, para nós entrarmos, para descansarmos a nossa alma. Geralmente, irmãos, a gente não lembra disso, que isso também é um dom de Deus, é uma cura de Deus. Quando Deus nos permite dar o último suspiro e nos chama para Ele. Recentemente o Du, ele enterrou a sua mãe. E eu lembro de uma mensagem que o Du falou. Ele fala: eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter sido filho da minha mãe. E por tudo que a minha mãe representou para mim. E ele disse assim: a minha mãe, ela está, permito até eu dizer isso, a minha mãe está como uma velhinha que está se apagando. Quando Deus dá o descanso para uma vida que está se apagando, isso é uma cura em Deus. É uma oportunidade em Deus que às vezes a gente não quer falar, a gente não quer entender, e é difícil para qualquer pessoa falar disso. E em Filipenses, pensando nisso, Paulo, ele fala algo sobre isso, interessante. No capítulo 1 de Filipenses, versos 20 e 21, ele diz assim: eu aguardo ansiosamente e espero que em nada eu serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Quer pela vida, ou quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E na sequência, versos 23 e 24 do capítulo 1 de Filipenses, ele diz: eu estou pressionado dos dois lados. A vida de Paulo não era fácil. E ele diz assim: eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é necessário que por causa de vocês eu permaneça no corpo. E aqui Paulo, ele chama de lucro a morte, e muito melhor a morte em Jesus, o que nós pensamos que às vezes é muito pior para a nossa vida. E isso é também algo de Deus para quem está sofrendo. E um exemplo disso, eu falei, pensando nisso que me veio à cabeça, na última vez que eu estive no Brasil, nós visitamos uma amiga nossa, cantava com a Rose, cantava comigo também, e nós fomos visitar essa família que era muito nosso amigo. Olha o que me veio à mente. Nós visitamos o senhorzinho, que a gente chama de vozinho. O vozinho já conheço há muitos anos, é a avó e o vô. E ele, quando nós chegamos lá, o vozinho estava sentado num sofá que era meio cama, e o vozinho estava ali parado, 104 anos, acho, na vez que a gente foi. E a gente tentava falar com ele, filho, eu não escuto nada que você está falando. Eu também não vejo nada. Eu estou aqui sentado, ninguém nem olha para mim. Na verdade, todo mundo estava olhando por ele, mas ele, no seu sentido, ele já não estava vendo mais nada. Eu não consigo comer direito, eu não tenho mais dente, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo... Mas Deus sabe, Deus sabe. E eu, quando eu saí de lá, eu comecei a olhar para aquilo, e agora, recentemente, ele foi chamado para os braços do Senhor. E quando a gente olha essa pessoa entrando, uma pessoa como ele, surdo, praticamente cego, vivendo essa qualidade de vida, a gente entende que voltar e descansar faz parte da sequência da vida. Por mais duro que seja para nós seres humanos,
Mas estarmos no braço do Senhor, se olharmos para o que Paulo diz, é muito melhor nós estarmos no braço de Deus. E aqui eu acho um quinto de tudo isso, que existe mais uma cura para as nossas vidas. Que essa cura, ela está disponível para todos os filhos de Deus, que é o corpo glorificado. Que Paulo fala em Filipenses, um pouquinho mais à frente, no capítulo 3, ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde nós esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. E aí ele diz assim: ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Não importa, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta ela abre, Ele é Deus, se ela fechar, Ele é Deus. Por mais difícil que seja para nós, por mais difícil que fosse para Davi, por mais difícil que fossem os cristãos na época de Asclépio, que Asclépio é antes ainda de Hipócrates, nem tem uma data definida, porque é algo da mitologia. Pessoas que estão toda a sua vida, tentam de tudo por causa da cura, mas Deus há de transformar, trabalhar. Apocalipse diz, né? Apocalipse 21:4 diz: Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Irmãos, temos muito para olhar. Olhar para Deus, olhar para o Senhor. Porque os nossos sofrimentos, como Paulo ele diz em Romanos, eles não podem ser comparados com a glória que nos vai ser revelada um dia. E que nós acreditamos por fé. E a gente olhar aqui, a gente está olhando para Davi, falando do Evangelho de Deus. E Jesus, ele é da raiz de Davi, ele é da nação. Vê o projeto de Deus, o plano de Deus sendo incorporado, sendo trazido. E que lição de Deus para nós. Quando nós olhamos para a cura, eu acredito que a partir de hoje, assim como eu hoje posso fazer, eu olho diferente para a cura. Eu não chego em Deus somente olhando para a cura, que é aquela que eu espero sobrenatural, mas existe o trabalhar de Deus através da cura natural, da tecnologia, da inteligência que Deus deu, o dom, porque isso é um dom ser médico, cuidar de pessoas. E Deus trabalhando conosco. Então, irmãos, nós temos muitas coisas. E hoje, então, quando eu olho para Davi, por exemplo, quando Davi ele fala no Salmo 41:4, ele diz assim: eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, porque eu pequei contra ti. Mas ao mesmo tempo a gente olha para o Salmo 147:3 e ele diz: Ele só cura os de corações quebrantados e cuida das suas feridas. Esse é o Deus que nas nossas necessidades, na nossa angústia, Ele corre para nos curar, para trabalhar em Deus. Que nós possamos olhar para esses benefícios de Deus e nas nossas orações fazermos orações inteligentes, conscientes, respaldadas e com fé, porque Deus continua resgatando, atuando e trabalhando tanto no natural, quanto no nosso físico. Ore comigo. Deus, muito obrigado, Senhor, porque é um assunto que nós sabemos que é tão delicado para nós seres humanos, e só quem passa por isso, sabe a tristeza, a dor que é nós passarmos por enfermidades, Deus. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem mostrado a tua mão, Deus, em todos os aspectos, Deus. Mas, mesmo nesse mundo, se a cura ela não vem, se o Senhor não faz como Ezequias e acrescenta 15 anos, ou se o Senhor não nos cura como aconteceu com o paralítico, uma coisa nós podemos colocar no nosso coração, que a grande cura para a nossa vida o Senhor já trouxe, que é a eternidade com o Senhor. E a esperança de um corpo glorificado, futuro, onde nós vamos ter a nossa lágrima enxugada, o nosso sofrimento enxugado, e principalmente nós vamos ter a nossa shalom restaurada com o Senhor, Deus.
Hoje, Senhor, nós estamos nesse processo ainda no mundo, sendo salvos todos os dias, Deus. Cada vez que a gente aproxima da Tua palavra, nós ganhamos conhecimento, nós ganhamos, Senhor, aproximação, e nós ganhamos um toque do Senhor. E que hoje, Deus, nessa palavra, para esse problema tão atual da nossa vida, nós possamos ter respostas para as pessoas que passam por necessidade, ou passam por esse problema, ou respostas para nós mesmos, Deus, quando isso acontece na nossa vida. E nós termos, Deus, a nossa fé no Senhor, e vermos, Deus, o lucro que nós já temos em Ti. Muito obrigado, Deus, pela ciência, obrigado, Deus, pelos médicos, obrigado, Senhor, pela inteligência que o Senhor deu ao ser humano, obrigado pela tecnologia, obrigado, Deus, pelos homens de Deus que o Senhor tem colocado, pelas mulheres de Deus que o Senhor tem colocado, pelo Teu Espírito Santo que opera o sobrenatural na nossa vida, Deus, e que vai aonde o ser humano para, o Senhor continua, porque nada pode impedir a Tua atuação, Deus, nada pode impedir o Seu toque. Esse é o meu pedido hoje, Deus. O Senhor sabe na vida de quem está nos assistindo, aqui nós mesmo como os irmãos, quando irmãos, Deus, juntos, onde é, Senhor, que nós precisamos nos enquadrar. Se precisamos nos enquadrar, Senhor, nessa questão de que nós não estamos confiando no Senhor, quando não olhamos para tudo isso que o Senhor já deu, o nosso corpo, a capacidade dele de ser restaurada, ou darmos o tempo para o nosso corpo, ele absorver esse problema de saúde, pela tecnologia que o Senhor proporciona para que nós possamos procurar e ser tratados, Deus, de um problema, e com isso podemos tomar, Senhor, as devidas precauções, os medicamentos para que possamos nos recuperar. E também, Deus, pelo sobrenatural que continua sendo atuado e atuante na nossa vida. E eu creio hoje, Deus, porque o Senhor tem trazido essa palavra dos Teus benefícios, que o Senhor possa liberar, Deus, aonde há necessidade do sobrenatural de Deus na vida das pessoas, para que haja cura, Senhor, para que haja um toque do Senhor. Pais e mães que já tentaram de tudo muitas vezes com seus filhos, que o Senhor possa, Deus, ter misericórdia, e assim como Davi, olhar e falar: é o Senhor que cura todas as nossas enfermidades, é o Senhor que nos mantém vivo, é o Senhor que nos dá o suspiro da vida, é o Senhor que nos dá a condição de nós continuarmos abrindo os nossos olhos, Deus, e dizendo bom dia. E o que eu te peço, Senhor, é que nós possamos ser cristãos melhores, Deus, reconhecendo primeiramente estes benefícios que já estão diante de nós. Porque quando o Senhor olha, por exemplo, nesse contexto de Davi, a forma como Davi se aproxima do Senhor, que nós possamos ter essa consciência que Davi teve. E termos também, Senhor, a sensibilidade de entendermos esse contexto dentro do nosso tempo, Deus, que é bem diferente do tempo de Davi. E que hoje, Deus, há muitas disposições a nós, e que nós muitas vezes não agradecemos a Deus, ou muitas vezes nem nós queremos procurar, e por isso às vezes nós estamos sofrendo a saúde por causa disso, Deus. Que nós possamos ser mais agradecidos, que nós possamos bendizer o Teu nome, que nós possamos louvar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, e que já está à disposição de nós. E aonde, Deus, essa disposição, ela não se aplicar, que entre, Senhor, a sua misericórdia e a sua graça, como Davi ele diz, e que o Senhor opere a sua cura. Eu creio no poder da Tua palavra, Deus. Eu creio no poder, Senhor, do Teu amor. E eu creio, Deus, no Teu trabalhar na vida de cada um. Por isso, nós nos colocamos nas Suas mãos e agradecemos, Deus. Cura os necessitados, cura os doentes, cura, Senhor, as enfermidades, e nos ajuda, Deus, a nossa caminhada da vida, e que cada vez que isso aconteça, ao invés, Deus, de nós nos esquecermos, fazermos como Davi, contar as Suas bênçãos, proclamar as Suas bênçãos, servir ao Teu nome com muito mais força, Deus. Infelizmente o que nós vemos é o esquecimento de muitas pessoas por aquilo que o Senhor tem feito. E eu tenho certeza, Deus, assim como o nosso coração ele fica triste com isso,
eu vejo que o seu coração também fica triste com essas coisas, Deus. Mas que o Senhor possa cuidar de cada um. E se no nosso meio, se quem nos assiste, Deus, isso passa pela mente, essa palavra tocou o seu coração, Deus, que nós possamos ser perdoados das nossas iniquidades, que o nosso corpo possa se tornar reto novamente, e nós possamos ganhar a direção, ganhar a postura correta de homens e mulheres de Deus, Senhor. Porque a nossa vida é esse aprendizado, a nossa vida é esse caminhar, e a nossa vida, Senhor, depende de Ti, em todos os aspectos. Muito obrigado, Senhor. Guarda a nossa vida, guarda essa igreja, guarda cada casa, guarda, Senhor, cada filho aqui, Deus, cada pai, cada mãe, os irmãos que nos assistem pela internet, e que a cura seja liberada no coração de cada um, no físico de cada um, é o que eu te peço, Deus. A começar em mim, quebra corações, Deus, para que sejamos todos um, Deus, em Ti, assim como Tu és no meio de nós. Muito obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Amém, amém.